Beleza, galera, Jorge aqui. Hoje finalmente vamos fazer o review da Soul Seeker. Trouxe meu colega aí convidado, que é o dono dessa bike, o Rodrigo. Fala galera, tranquilo? Tu já tem quanto tempo essa bike aqui? 6 meses ou não? 6 meses mais ou menos, né? Não me recordo exatamente a data, né? Mas por aí, chutaria por aí. E quantos km rodados já tem nela? Tá próximo dos 3.000, mais ou menos, rodado. Já tem um bom chão aí. É isso aí. Então o Rodrigo vai passar as experiências dele. Esse é um review mesmo, a ideia é trazer alguém que andou bastante com a bike, que pode passar as impressões de conforto, de como a bike se comporta e tudo mais. Depois a gente passa a parte de especificações, quanto cabe de pneu, coisa e tal, né? Então o Rodrigo começou a andar de gravel, igual eu, que trocou a bike road por uma gravel. Aí. Meio que eu influenciei ali, né? Fui dando Foi, uma ideia, pá, cara, pra que tu tem uma road e tal? Vende exatamente. isso aí, pega um negócio mais confortável com tubeless. Então, galera, quando eu montei a minha primeira Gravel Cipo, o Rodrigo tava tipo umas 2 semanas que ele tava com a Seeker. Ele tinha uma bike antes que era uma Cannondale Super Six, que é uma bike de carbono, já bem confortável, parecida com a KD 13 que eu tinha. Teve também uma KD 13, né? Antes da Tive Super também, Six. exatamente. E na Super Six tu usava pneu 28, Na CAD também. na KD também, não era tubeless, né? Não, Era com câmera. câmera. Então, trocou aí uma bike road para uma bike gravel. Qual foi a primeira sensação que tu sentiu quando tu pegou a Seeker e fez os primeiros pedais ali? Bom, duas coisas que chamaram bastante atenção, assim, logo de cara, né? Primeiro, obviamente, o conforto, né? Uma bike muito mais confortável, tá? E a segunda, primeira impressão que me surpreendeu, assim, daí não sei se é uma especificidade da Seeker, eu não estou acompanhando os demais projetos de bike gravel, né? Mas foi o formato do guidão. Eu gostei bastante desse drop pequeno e bem aberto aqui. Então isso deu bastante confiança em descida, principalmente. E questão de rendimento, assim, tu sentiu que a gravel se posicionou bem no meio da road e da MTB? Ou tu acha que ficou mais próximo da road, mais próximo da MTB? O que tu sentiu, assim? Então, em relação à aceleração, a road ela é imbatível, né? Ela é toda projetada para isso, eu diria, né? Mas eu achei assim que não perdeu tanto em relação à road, ela rende bem no asfalto, tá? É uma bike que tem uma resposta boa, é uma bike também bem rígida, né? Então te fornece isso, né? Apesar do conforto. Mas assim, não senti uma grande diferença em relação à mountain bike em questão de descida. Até um dia a gente fez um rolê junto lá, tal, descemos o Rio do Júlio, para quem conhece da região aqui. Ela desceu muito bem. Então, assim, ela é bem um intermediário, mas varia muito do terreno. Então, tipo, por exemplo, por pegar um terreno que tem muita costelinha, né, que a gente chama aquelas ondulações assim, ela sofre demais, daí você sofre bastante com ela. Mas se o estradão tá bom, daí ela rende mais que a mountain bike. Se a subida é muito inclinada, ela perde um pouco em relação à road. Se a subida é mais rolada, ela vai bem. Então varia bastante em relação. Tipo, tudo depende do que você está fazendo com a bike, né? Então, Rodrigo, essa foi a tua primeira bike gravel. Tu Sim. acha que foi uma boa escolha como primeira bike? Tu deu uma pesquisada em outras marcas? Como que tu decidiu ir na Soul Seeker em específico, sendo que a gente tem outros modelos de gravel no mercado? Então, não pesquisei muito, né? Eu tenho um bom relacionamento com o pessoal da Soul lá, né? Já tive algumas bikes da Soul. Tenho um bom relacionamento com a loja aqui de Joinville, aqui, que o Jorge até vai fazer alguns materiais, alguns vídeos sobre essa loja, sobre os produtos e tal. Daí resolvi, gostei da bike, vi alguns reviews, né? Mas não vi reviews de outras, né? Outras bike gravel. Então, tipo, mas para mim, para o meu uso, eu acho que eu acertei, gostei bastante da bicicleta, né? Fiz uma prova com ela já, fiz a prova do Rio do Rastro, então gostei bastante do desempenho dela lá na prova. É uma bike que para mim me atende super bem. Isso, inclusive foi campeão lá, né? Sim, Na Serra do foi. Rio do Rastro, conseguiu o primeiro lugar lá na categoria gravel. Levei um pouquinho de sorte e tamo junto, né? É assim. Cara, quando tu comprou ela, não era essa configuração que ela tá agora, né? O Não, pessoal tá vendo no vídeo que ela tá com um grupo Red e tal, ele fez já alguns upgrades aqui, inclusive a roda que tu usa aqui é a mesma que eu uso na minha gravel, exatamente, foi igualzinho. uma roda que eu recomendei, e cara, eu peso 63 quilos, mas tu pesa 85, 83, 83 por aí. e a roda aguentou de boa, e o Rodrigo é um cara que desce assim,
tentando acompanhar o máximo possível as MTB, então exige bastante das rodas. A coisa que aconteceu numa descida, que ela foi um pouquinho forte, foi o próprio pneu dianteiro que deu uma leve deslocada e saiu um pouquinho de ar. Que não furou, não nada, ele só deu uma murchada, mas acho que foi com a pegada foi um pouco violenta ali. Então a configuração inicial que tu pegou nela foi o Force. Com câmbio X01. X01, né? Exatamente. Que é o STI e o câmbio que veio para minha bike agora. Exatamente. Então o Rodrigo me vendeu e daí ele fez o upgrade pro Red. Cara, tu sentiu alguma diferença de funcionamento, assim, do Red pro Force? Não. É a mesma coisa? Esse upgrade foi basicamente para tentar trabalhar um pouco de peso, né? Porque eu fiz uma outra alteração que foi a questão do pneu agora, né? Não a alteração do modelo, né, específico, é o mesmo modelo que veio na bike, eu gostei bastante. Daí o Jorge até comentou, cara, usa um pouco a bike, vai que você acabe querendo usar outro modelo, não gostou, patina muito, porque ele tem pouquíssimas garras na linha principal, né, ele só tem um pouco de garra nas laterais, mas o pneu aqui surpreende, ele tem um grip muito bom, desce muito bem. E fiz uma compra já do pneu com só a mudança para o modelo de banda cinza, que é um pouco mais pesado, né, mas é mais resistente. Até todas as Seeker, galera, vem configurada com o Vitória Terreno 47, só que com borda creme, né? E vocês estão vendo aqui no vídeo que o borda cinza, ele casa muito melhor, assim, esteticamente, com esse grafismo aqui da Seeker. Aí tem uma outra Seeker que eu vou botar agora na tela para vocês, que é uma que é meio bordô com creme, um negócio assim, que eu imagino que naquela casa melhor o pneu com borda clara, né? Mas a gente lembra do peso dela como veio de fábrica, né? Sim. Antes de trocar tudo. Com Force, com cassete X01, câmbio X01. E com o pé de vela Force também, ela ficou na média ali de peso de uns 9.2 ainda, né? Mais ou menos isso. Isso. Aí quando tu colocou aqui a roda de carbono, reduziu umas 400 gramas comparada com a roda Brave, que vem na bike. Mais selim, coisa e tal, a gente fechou ali a primeira configuração em 8.8, né? Isso. Foi isso aí. Uhum. E daí depois fez o upgrade pro Red e colocou o pneu que é um pouquinho mais pesado e ficou elas por elas. 8.8, né? Teve alguns canais gringos que pesaram bikes dos profissionais. E a maioria das bikes pesadas lá tinham 9 quilos para cima. Bike dos profissionais. Por quê? Os caras usam Vitória borda cinza, que é um pneu mais resistente, um pouquinho mais pesado. Os caras usam protetor de aro, então os caras evitam ter problema mecânico e tentam usar equipamento assim mais resistente para não ficar na mão, tá? Então esse peso de 9 quilos para uma Gravel, 9 e pouco, assim, é bem o normal mesmo nas bikes mais competitivas, tá? Então é um peso muito bom, assim. E esse aqui também é um quadro tamanho L. Então vamos falar do peso do quadro e dos componentes agora? Isso aí. Eu não vou lembrar tudo de cabeça aqui, não sei se tu vai lembrar, Rodrigo, mas vou Mais botar ou na menos. tela aí. Eu acho melhor colocar na tela. Dá para estimar aí, que eu lembro o quadro, né, só o frame, né, só tirando o garfo, né, o frame está em torno de 1.250, se não me engano, tá? Uhum. O garfo acho que era próximo de 500, tá? E o guidão era uns 400 e pouco, 500 mais ou menos. Isso. Mas nessa faixa aí, daí com as fotos vai ficar um pouco mais fácil de ver lá. Aí tem mais as ferragens, que é tipo gancheira, Isso. braçadeira do canote, espaçadores, parte de caixa de direção, rolamentos e tal, né? Então, dá pra ver assim, é um quadro reforçado, entendeu? Então a Soul fez isso aqui para não quebrar, para não dar garantia, e tá dentro da margem de peso que eu pesquisei dos outros quadros, tá? Então, por exemplo, esse quadro aqui tem o mesmo peso do meu quadro da Cipo. Eles têm tipo 1.200, 1.300 gramas na maioria deles. São raros os quadros de Gravel hoje que tem menos de 1 quilo, assim. Bem raros mesmo. A fixação com o peso do quadro é meio arriscado, eu diria, tá? Eu acho que a gente vê por aí algumas quebras de quadros, até de marcas nacionais aí. Não vi Vulcano do modelo novo quebrando, Seeker não ouvi falar quebrando. Então assim, são quadros um pouco mais pesados, né? Então eu diria que a Soul acerta nesse sentido, né? Então o foco é o cara ter uma boa bicicleta que aguenta, não vai se incomodar. Então eu diria que esse é o objetivo da Soul, né? Chutando bem alto. E acho que para o uso normal todo mundo aí tá bem ok. Um comentário, Pidcock usa uma bike de 11 quilos, hein? Então, olha aí. A gente vai fazer o vídeo ainda da diferença que o peso faz numa subida, subindo isso adicionando peso na bike, né? E depois tirando esse peso da bike e subindo ela sempre com a mesma potência e comparando ali a diferença de tempo que fica. Porque é impressionante a diferença de peso das bikes que tem no pelotão profissional.
Então, por exemplo, tu tem a bike do Nino, que já foi pesada lá por um canal gringo, com 10 quilos e pouquinho ali, na casa dos 10 quilos, e a bike do Pidcock com 11,4 quilos, cara. Assim, meu, é mais de 1 quilo a mais do que a bike do concorrente dele, e o Pidcock ganha praticamente tudo que ele corre, Exatamente. né? Então, tipo assim, o peso da bike hoje já não é algo tão relevante assim. Hoje já se conta coisas como largura de pneus, robustez, mais custo de suspensão, rigidez. Isso é uma coisa que faz bastante diferença. Eu notei isso quando eu troquei, até tem um vídeo no canal ali do Jorge. Eu troquei o quadro da Vulcano, né? Peguei o quadro, tinha o Vulcano anterior, né? E troquei pelo novo. Vocês notarem, a Seeker também é assim. A parte ali do central, ela é bem robusta para dar essa rigidez, né? Foi uma coisa que eu senti bastante. Galera, eu não tive a oportunidade ainda de andar numa Seeker mesmo. O Rodrigo eu sei que me emprestaria, mas é uma L, é gigante a bike para mim. Para mim teria que ser a Seeker S. E assim, não tive nenhum problema, acho que é uma coisa importante, talvez um detalhe, né? Não tive nenhum problema com a bike, né? Só coisas normais, né? Rolamento de caixa de direção, tem que trocar. Eu uso ela muito na chuva, né? Porque dias de chuva prefiro treinar com a bike que não tem suspensão e tal. Daí treino normalmente com ela. Então, mas assim, nem o central ainda deu problema, tá? E o resto todo ok. Então, pessoal, se você gostou do review da Seeker aqui, das impressões do Rodrigo, deixa um like. E caso a gente tenha esquecido de alguma coisa, alguma dúvida que ficou aí, coloca aqui nos comentários. Eu tô sempre treinando com o Rodrigo, a gente tá sempre gravando vídeo pedalando junto e tal, então fica fácil aí de num próximo pedal que a gente fizer junto, eu faço ali as perguntas, gravo e trago para vocês. Posso só fazer mais um adendo aí? Não somos patrocinados pela Isso aí, Soul, tá? nós somos. Estamos fazendo as impressões mesmo, né? A gente, o Jorge, né, como canal de bike aí, ele é um cara que pesquisa bastante, né, sempre cuida de trazer a informação mais certa possível, né, não é aquele cara que simplesmente olha a bicicleta no site lá e fala sobre a bicicleta como se fosse algo que ele já conhecesse. Então, ele sempre está me perguntando coisas sobre bikes que eu uso e tal, para poder fazer material também. Então, assim, a gente usa bastante as bicicletas, tá? A gente exige bastante das bicicletas, então a gente pode dar aí um feedback bacana para quem tem interesse, sim. Ah, tá olhando uma Seeker, tá olhando uma Vulcano, tá olhando uma Specialized, tá olhando uma Cipo, né? Então a gente tá sempre passando as informações do Jorge, né? Sempre passando a informação do uso mesmo, né? Sentindo a bicicleta, os problemas, dos não problemas. Então, realmente, pessoal, dá uma força aí pro Jorge, pra gente continuar Dá um like aí, dá um exatamente. Like. A gente continuar com esses materiais aí, né? Eu sempre que eu posso, eu ajudo o Jorge aí, porque realmente é diferenciado, né? O material que ele produz aí é realmente diferenciado. Então, ajuda ele aí. Obrigado. Valeu pelas palavras aí, Rodrigo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like aí, como o Rodrigo falou, e nos vemos no próximo. Valeu!